Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. E hoje é o dia do médico e do pintor. Parabéns aos profissionais dessas áreas. Olá, sejam bem-vindos. O nosso programa, você já sabe, vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na Umbra TV. E hoje vamos abordar o tema do direito previdenciário. Vamos conversar com o Dr. Henrique Miraflores, advogado especialista em direito previdenciário, para falar sobre a aposentadoria da mulher em 2023 pelo INSS. Boa noite, doutor Henrique. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco no Papo Certo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Ivanir. Boa noite a todos que nos acompanham. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite, né? É uma satisfação enorme estar aqui participando e espero que eu possa contribuir aí, né, minimamente com esse tema que aconteceram várias mudanças, né, nos últimos anos. É uma satisfação enorme. Vamos esclarecer sim tudo aqui no Papo Certo. E você já pode então nos enviar a sua pergunta ou comentário aqui pelo WhatsApp 51 3029 8080, que o doutor Henrique vai responder tudo aqui no programa. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco aqui pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080 para tirar todas as suas dúvidas. A reforma da Previdência em 2019 provocou diversas mudanças, sobretudo no que tange à aposentadoria do público feminino. Doutor Henrique, qual será a idade mínima para a aposentadoria da mulher em 2023? Pois então, Ivanir, nós tivemos essa reforma, né, em 2019, ao longo de todo o ano nós tivemos esse debate, a mídia apoiou bastante essa questão da reforma da Previdência, né, e a aposentadoria da mulher, ela foi uma das aposentadorias que mais tiveram mudanças, né, principalmente na forma de cálculo e na questão da idade mínima. A aposentadoria do homem, ela permaneceu com 65 anos, e a aposentadoria da mulher, ela implantou, né, uma regra de transição de um aumento na idade mínima de 6 meses a cada ano que passasse a contar, né, de 2019, que foi o ano que a reforma foi aprovada. Em 2023, né, a gente vai acabar esse período de transição e aí a idade mínima vai ser aquela definitiva, que vai ser a idade de 62 anos para a mulher se aposentar. Claro que os direitos adquiridos, eles continuam sendo os mesmos, né? Se a pessoa completou os requisitos antes de dar entrada, ela vai conseguir se aposentar. Então, passará para 62 anos. 62 anos. Né? O Brasil era um dos poucos países ainda que não tinha uma idade mínima, né, tanto para o homem quanto para a mulher. E agora nós temos, né, essa regra de uma idade mínima, uma idade de corte para a aposentadoria. E, doutor, é possível a mulher se aposentar sem idade mínima a partir, então, do próximo ano? A partir de 2023, em alguns casos, de forma bastante excepcional, ainda é possível. Nós temos, por exemplo, uma regra de transição
para a mulher que tinha 28 anos de contribuição em novembro de 2019 ainda, que ela consegue se enquadrar assim, numa regra que não exige idade mínima, né? Embora o valor dessa aposentadoria, em quase todos os casos, ele seja reduzido, mas em alguns casos é possível, sim, principalmente nessa regra de transição, por assim dizer, né? Que exige um pedágio, mas ainda assim é possível sem a idade mínima, excepcionalmente. Muito bem. E o fator previdenciário, ele continua aplicável a partir da reforma? O fator previdenciário, ele teve a sua criação, né, nos anos 90 e o principal objetivo dele, né, foi desestimular, né, as pessoas a se aposentar de forma adiantada, né, de forma que pudesse ficar aposentado por muito tempo. Foi uma dos princípios basilares do fator previdenciário. E como a reforma da Previdência, ela estabeleceu uma idade mínima para aposentadoria, aos poucos, ele vai sendo inutilizado. Mas, por exemplo, nessa regra que não exige idade mínima ainda de transição que nós comentamos, ele vai ser aplicado ainda, né? Em quase todos os casos, ele diminui o valor da aposentadoria, mas ainda em alguns casos é possível que ele seja vantajoso, né? A pessoa pode ter 80 anos, por exemplo, que ele... título de exemplo, que ele vai ser vantajoso. Certo, então continua valendo o fator previdenciário. Em alguns casos continua. Certo. E o doutor poderia nos trazer alguns exemplos, então, de quem tem o direito ainda de se aposentar pela regra antiga? Pela regra antiga, é muito comum que as pessoas, que os trabalhadores, eles tenham o direito adquirido e demorem, às vezes, para exercer, né, esse direito de fazer o requerimento da sua aposentadoria. Alguns exemplos assim seria da aposentadoria especial, que a pessoa que completou os 25 anos antes da reforma de 2019, né? A pessoa que completou os 25 anos de insalubridade, de atividade especial, o homem que completou 35 anos de contribuição antes de 2019 também, e a mulher que completou 30 anos de contribuição. Seriam exemplos, né, de direito adquirido pela regra antiga. Sim, sim. E qual será o tempo mínimo de contribuição para a mulher se aposentar em 2023? O tempo mínimo para a mulher se aposentar em 2023 vai ser de 15 anos de contribuição. E esse é um detalhe importante, uma mudança que teve na reforma, que poucas pessoas, inclusive, como é que eu posso dizer? Se deram conta. Se deram conta, né, desse ponto, porque pela regra anterior, era exigido 180 meses de carência, por assim dizer. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Qual é a diferença? 15 anos, 180 meses? A diferença é que na regra de 180 meses, que é a regra antiga, um dia trabalhado no mês, ele contava como mês inteiro. Ah, sim. Né? E agora, com a regra nova, ela exige 15 anos completos de contribuição. E um mês tem que ter os 30 dias trabalhados. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Isso, na hora que for encaminhar o seu pedido de aposentadoria, fará diferença. Fará diferença, com certeza. Tem sido muito comum, inclusive, né, nós darmos no dia a dia com casos de pessoas que têm um benefício indeferido, que teriam direito, né? Se tivesse aguardado um pouquinho mais. Se tivesse aguardado um pouquinho mais. Certo. E, doutor, e o tempo de licença maternidade pelo INSS, ele conta como tempo de contribuição? Com certeza. O salário maternidade, ele conta, sim. O que é o salário maternidade? Ele é aquele período de 120 dias ali, geralmente, que a mulher geralmente solicita, né, o INSS, geralmente após o parto, né, que vai contar como tempo de contribuição e vai contar para todos os fins previdenciários. Tanto que, me metendo um pouquinho na resposta, tanto que esse pagamento, apesar de ser um benefício da Previdência, esse pagamento ele é feito pelo seu empregador, que compensa, então, com a sua guia da Previdência que terá a pagar. E neste pagamento, que é essa contribuinte, então, que está com direito ali, né, sofrerá a retenção previdenciária. Então, mais um motivo para justificar que sim, contará para esse tempo de aposentadoria também, né? Com certeza. Ela está pagando. Né? Com certeza, se está havendo pagamento, né?
por lógica, por consequência lógica, né, deve haver a incidência para o fim de tempo de contribuição. Evanir? Doutor, e a aposentadoria por pontos, como é que fica? Bom, a aposentadoria por pontos, ela era conhecida como uma espécie muito vantajosa, né, para a aposentadoria antes da reforma Não tem mais. da Previdência. Não, ela existe, ela tem, mas, né, a forma de cálculo dela mudou, né, para a mulher. Como é que era esse ano, né? Nós estamos com 88 pontos, né? Não são 88 anos de idade, são 88 pontos que a mulher precisa de soma, né, do tempo de contribuição e da idade. Então, nesse ano de 2022, está em 88 pontos e no ano que vem irá para 89 pontos. E a partir do ano que vem continuará tendo ou se encerra? Continuará tendo a aposentadoria por pontos, mas a forma de cálculo dela, ela não é tão vantajosa como aquela que era em 2019. Mas continuará existindo a aposentadoria por pontos. Sim. E, doutor, é possível comprovar a insalubridade para a aposentadoria da mulher? Com certeza, com certeza. É possível comprovar a insalubridade, né, através de documentos como o PPP, os laudos técnicos, né, que no caso a trabalhadora precisa solicitar junto à empresa. É comum que médicos, enfermeiros, aeroviários, né, tenham esse tipo de aposentadoria e é possível que ela consiga converter esse período especial de insalubridade para fins de aposentadoria. Você poderia explicar aqui para o pessoal de casa o que é o PPP? O PPP seria o Perfil Profissiográfico Profissional. Ele é um documento que comprova, que descreve as atividades que o trabalhador foi exposto, a forma que ele trabalhava, né, os agentes físicos, químicos, biológicos, por exemplo, o aeroviário, ele trabalha com ruído. E isso permite uma aposentadoria, então, por um tempo menor de contribuição. Por isso, a insalubridade ela vai fazer com que ele tenha esse benefício de aposentadoria num tempo menor. Exatamente. É conhecido como um tempo qualificado. Certo. E qual será a forma de cálculo da aposentadoria, então, da mulher, a partir do ano que vem? O cálculo da aposentadoria. A forma de cálculo da aposentadoria, se a gente for comparar com 2022, ele não vai mudar a forma de cálculo. Ela vai permanecer a mesma, mas ela é bastante desvantajosa em relação àquela que nós tínhamos antes da reforma. Ela é em 2022, vai continuar sendo em 2023, de 60% da média de contribuições que a mulher tiver durante o histórico, todo o histórico contributivo, até acrescidos, né, de 2% a cada ano que ela tiver, além desses 15 anos. Então, a partir dos 15 anos, conta 2% a mais por ano, acima dos 65% da média. É um cálculo que não é fácil. Como é que era antes? É um cálculo assim, por exemplo, ela tem 15 anos, ela tem 65% da média. Os 60% da média. 60%. E acima do que exceder os 15 anos, ela tem 2% por ano. 2% por ano. Então, por isso que tem essa idade mínima de aposentadoria. E ela teria que ter, na prática, para ela ter 100% da média, ela teria que ter 35 anos de contribuição. 35 anos. Essa que é a diferença de antes da reforma. É uma das diferenças de antes da reforma. Muito bem. Muitas perguntas já chegaram aqui pelo nosso WhatsApp, mas agora a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos com o Papo Certo. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação.
Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta com um Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário aqui pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080. Nós temos conosco aqui hoje o advogado especialista em direito previdenciário, Dr. Henrique Miraflores, que está falando sobre a aposentadoria da mulher em 2023 pelo INSS. Doutor Henrique, como fica o recolhimento de INSS em atraso para a aposentadoria? Pois então, Evanir, o recolhimento em atraso ele é uma questão bastante complexa e que exige muito cuidado, né, por parte de quem quer recolher. Muitos clientes, né, no caso, eles chegam e simplesmente recolhem um valor que não trabalharam nesse período e recolhem um valor referente a esse tempo e acham que isso aí vai contar para fins previdenciários, para tempo, vai contar para se aposentar de qualquer forma. E isso é um grande problema. Em primeiro lugar, a gente tem que ver se a pessoa pode, se ela pode fazer esse tipo de recolhimento. E para ela poder fazer esse tipo de recolhimento em atraso, ela precisa comprovar que ela trabalhou. Ela precisa efetivamente comprovar que ela teve alguma atividade. E como é que ela comprova isso? Ela comprova... geralmente isso acontece bastante com os profissionais autônomos, que acabam não recolhendo para a Previdência em algum determinado período da sua carreira. E eles comprovam com inscrição profissional, com recolhimento de impostos, com notas fiscais, com diversos outros documentos. E também um outro detalhe que é importante ressaltar é que a pessoa precisa saber se ela realmente precisa, né, recolher, porque se a pessoa for empregada, trabalhar de carteira assinada, a responsabilidade de recolhimento for do empregador, ela não precisa fazer esse tipo de recolhimento e precisa só comprovar que ela efetivamente trabalhava de carteira assinada, ainda que não tenha havido recolhimento para o INSS. Esse é um dos casos clássicos de se ter uma consultoria previdenciária, procurar um escritório especializado na área previdenciária, porque até a base do valor que a pessoa vai fazer a contribuição pode não ser aquela, ela pode estar rasgando dinheiro, não é? Hoje a gente sabe que o valor da aposentadoria, dependendo da sua contribuição, pode ser pelo salário mínimo e ela poderá estar botando fora dinheiro, né? Então é um dos casos clássicos que sempre é orientado, né, que se busque um advogado especialista na área previdenciária para fazer todas essas simulações e ver se há necessidade, em que caso. Muitas vezes vale a pena esperar um pouquinho mais, se aposentar, ou muitas vezes vale a pena também fazer o pagamento, né, doutor? E aí se aposentar um pouco antes e buscar de volta, né, muito desse valor que ela vai pagar agora. Com certeza, Evanir, é muito importante nessa hora a pessoa fazer um planejamento, ver especificamente, porque com as novas regras, cada situação ela deve ser analisada de forma individual, porque são muitas regras, algumas valem a pena a pessoa aguardar, algumas vale a pena a pessoa esperar bastante tempo ainda, porque, enfim, vai conseguir um valor maior. Enfim, cada caso deve ser analisado de forma detalhada. Muito bem. Muito bem. E chegou a hora, então, que nós vamos interagir com os nossos telespectadores que nos enviaram mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos lá, então. Quais são os documentos necessários para dar a entrada na aposentadoria? Quem pergunta é Eunice do Jardim de Cachoeirinha. Pois então, o que a gente precisa para encaminhar a aposentadoria, né? Em primeiro lugar, precisaria do RG da pessoa, das carteiras de trabalho, bem importante, porque as carteiras de trabalho é muito comum, isso é bastante comum, ter uma divergência das datas que estão anotadas na carteira de trabalho com o sistema do INSS. Então, às vezes, a pessoa pode ganhar um tempo de contribuição de 1 mês, às vezes 6 meses até, que a gente vê no dia a dia, e isso acaba, às vezes, fazendo muita diferença, acaba a pessoa passando de uma regra para outra. Então, é muito importante ter as carteiras de trabalho anotadas. Se a pessoa não conseguir, tem outros, dá para ir na delegacia do trabalho,
que eles têm os registros exatos daqueles vínculos, né? E as pessoas que trabalharam em condições especiais, em condições insalubres, né? É importante ter os documentos que comprovam isso, conforme a gente já comentou, o PPP, o perfil, né, que é o perfil profissiográfico previdenciário, os laudos técnicos que ela consegue solicitar na empresa, né? Então, todos esses documentos, né? Documentos que a pessoa trabalhou no meio rural também, né? Hoje a apresentação dessa documentação ela está um pouco mais facilitada com alguns aplicativos, né, que o governo dispõe, como o aplicativo Meu INSS, a carteira profissional digital também, não é? E isso facilitou bastante, mas requer bastante cuidado, porque às vezes o que aparece lá no Meu INSS não bate com o registro que a pessoa tem na sua carteira de trabalho. Então, é importante não apenas aceitar, ou encaminhar um pedido de aposentadoria sem antes avaliar toda a documentação. Eu sempre reforço a importância de procurar uma pessoa especialista na área previdenciária neste momento, porque a pessoa poderá... O senhor deu um exemplo aqui de, por exemplo, 6 meses. Digamos que a pessoa tenha direito a uma aposentadoria do valor de R$5.000. 6 meses a gente está falando de R$30.000, que muitas vezes a pessoa está abrindo mão de um direito por não ter bem claro este seu direito, né? Muito bem. Doutor, quem se enquadra na regra de transição? Se puder falar rapidamente quais são essas regras que a gente fala, regras, não é? Houve várias regras de transição que foram estabelecidas em 2019, mas as principais delas, né, são aquelas com o fator previdenciário, que se aplica para a mulher que tinha 28 anos de contribuição na data da reforma, e a outra regra que exige uma idade mínima de 57 anos para a mulher. São basicamente essas as duas principais regras de transição. Mas quem se enquadra na regra de transição é basicamente todo mundo que já havia trabalhado até a data da reforma de 2019. A grande diferença, né, que houve para fins de tempo de contribuição é que o homem ele teria que trabalhar 15 anos pela regra antiga e agora ele se exige 20 anos de contribuição. Certo, obrigado. Continuando, então, com as perguntas que chegaram aqui pelo nosso WhatsApp, final 0122, ela diz: boa noite, aqui é a Jane, eu tenho 50 anos e 32 de contribuição. Quando eu posso me aposentar? Grata. A senhora Jane, ela tem que procurar o advogado dela e ver, né, de forma bastante detalhada. A princípio, com 32 anos de contribuição e com 50 anos de idade, ela, a princípio, não consegue, mas teria que ver se ela tem período especial, teria que ver se ela tem, de repente, algum período rural, né? Insalubridade. Mas ela teria que procurar o advogado dela para ver se ela... fazer uma análise bastante detalhada para ver se ela tem direito. Perfeito. E como funciona a regra de 57 anos para a mulher se aposentar? A regra de 57 anos, ela foi uma das regras de transição que exige essa idade mínima de 57 anos. E ela é uma regra bastante interessante, porque ela é uma exceção à forma de cálculo. Ela constitui 100% da média de contribuições. Então, ela é uma aposentadoria integral. E ela exige um pedágio, né, que leva em conta o tempo de contribuição que a mulher tinha na data da reforma. Então, conforme os anos vão se passando, vai ficando cada vez mais difícil a gente chegar nessa regra. E ainda falando, então, sobre os 57 anos, coincidentemente, chegou uma pergunta falando sobre isso. Oi, eu sou empregada doméstica, eu tenho 20 anos de contribuição e 57 anos de idade. A regra de 15 anos para 2023 vale para esta categoria? Muito obrigada. Desculpa, ela tem... 20 anos de contribuição, é empregada doméstica e tem 57 anos. Ela quer saber se a regra de 15 anos para 2023 vale para a categoria dela.
Vale. No caso, se ela é empregada doméstica, não tem diferença em relação ao tempo de contribuição. Então, ela é válida. Mas aí tem a idade mínima, não é? Ela teria que ter 62 anos, tem que aguardar um pouco até os 62 anos. Ela teria que completar o pedágio. Né? Com 20 anos, ela muito provavelmente não tem esse pedágio, né? Não vai conseguir se aposentar. Mas a regra é válida. Ela é válida, mas provavelmente ela não vai conseguir se aposentar. Que aguardar alguns anos, 4, 5 anos ainda. Exatamente. Ela teria que também procurar para fazer um planejamento previdenciário. Certo. E qual será o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria de professoras de ensino infantil, fundamental e médio? Falar para as professoras agora. Para as professoras, a aposentadoria dos professores, ela sempre teve, né, uma mudança, porque a lei ela considerou uma atividade penosa, né, o ensino para as professoras de ensino infantil, fundamental e médio. Então, a reforma da Previdência, ela teve uma alteração. Como é que era antes? Se exigiam só 25 anos de sala de aula. E agora a reforma colocou uma idade mínima também de 57 anos no caso das professoras mulheres. 25 anos mais a idade mínima de 57 anos. Mais a idade mínima. Mas tem um período de transição, né? Que no ano que vem vai se exigir 85 pontos. Isso para 2023. Serão 85 pontos de soma, né, de idade e de tempo de contribuição. Vamos lá, mais uma pergunta aqui no TAPT. Daqui a pouquinho já estamos indo para os momentos finais do nosso programa, então vamos aproveitar. O meu nome é Rogéria da Silva, eu sou de Sapucaia e eu gostaria de saber se é possível obter isenção de imposto de renda na aposentadoria da mulher. Com certeza, é possível obter a isenção de imposto de renda naqueles casos de doenças, né, que a lei considera graves, que a doença é tão grave que a pessoa precisa daquele dinheiro para custear, né, o tratamento. Que casos são esses? AIDS, neoplasia maligna, né, o câncer, Parkinson, cegueira, alienação mental, esquizofrenia, por exemplo. A mulher tendo esse tipo de doença, ela consegue, a princípio, né, sendo submetida a uma perícia no INSS, ela consegue ter a isenção do imposto de renda. Certo. E, doutor, para finalizar, é necessário um advogado para dar entrada no seu pedido de aposentadoria? Não é necessário de um advogado para dar entrada na aposentadoria. Entretanto, é bastante recomendável, né, que no mínimo, o trabalhador ele faça, né, um planejamento previdenciário para ver em qual regra que ele se enquadra, se compensa ele aguardar um período a mais para se aposentar. Enfim, não é necessário um advogado, mas é extremamente recomendável, no mínimo, uma assessoria para que ele se enquadre, né, na melhor regra no caso específico dele. Também. O pessoal de casa que está enviando mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. Assim que o programa terminar, então, vão ser respondidas. Quero aproveitar também e agradecer, então, ao Dr. Henrique pelos esclarecimentos e por ter aceito estar aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado, Ivanir. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Foi um prazer imenso estar aqui com todos. E eu agradeço, então, o pessoal de casa pela audiência, não é? Lembrando que o Papo Certo ele é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E nós voltamos amanhã ao vivo para mais um Papo Certo com o educador financeiro Diego Ângelos para falar sobre a educação financeira nas escolas, uma prevenção para o futuro financeiro das novas gerações. E você também é nosso convidado. Nós esperamos vocês.